Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre essa lâmpada LED, né? E aí nós vamos explorar, né, de fato, o que é uma lâmpada LED, né? Então, se você observar aqui é uma lâmpada LED, né, em forma de bulbo, né? Que ele tem esse formato aqui arredondado, tá certo? E aqui a gente tem algumas características interessantes para essa nossa lâmpada. Primeiro, a potência dela, ela é de 12 watts, certo? 12 watts. E aqui nós temos no corpo escrito 12 watts, obviamente, vocês estão vendo aqui. E ao lado nós temos dois tipos de lâmpada. Tem uma lâmpada parecida com essa lâmpada LED, com o número 75. O que significa esse número 75 aqui, né, nesse cantinho? Deixa eu apontar aqui para vocês. Significa que essa lâmpada de 12 watts equivale a uma de 75 incandescente, e essa lâmpada de 12 watts é equivalente a uma lâmpada de 20 watts compacta, né? Então você vai conseguir ter um fluxo luminoso compatível com uma lâmpada de 75 watts incandescente e de 20 watts fluorescente compacta, né? Então realmente a lâmpada LED veio para ganhar o mercado. Ainda não conquistou, porque o valor ainda não traz ainda a viabilidade econômica, né? Está se aproximando da viabilidade econômica. Dependendo da promoção, você pode conseguir ter essa viabilidade econômica, certo? Então nós vimos aqui a potência da lâmpada LED, e ela possui outras informações. Aqui é só o fabricante, mas ela possui informação aqui importante a respeito do seu nível de tensão, certo? Por exemplo, se você observar aqui, nesse ponto aqui está escrito que ela é uma lâmpada de 127/220. Então eu posso alimentar essa lâmpada em 127 volts ou em 220. No Nordeste, no Sul, Sudeste, não importa o local do país, né? Eu vou ter condições de acender essa lâmpada em qualquer região, tá? Então falamos a respeito da potência 12 watts e falamos da tensão. Outra informação importante é a frequência. Frequência de 60 Hz é uma frequência usual nossa aqui do Brasil, né? A frequência em todo o país é de 60 Hz. Outra informação importante é que essa lâmpada possui um fator de potência, um FP, maior que 0,7. Nesse caso aqui, gente, ela peca um pouquinho, né? Porque uma lâmpada dessa teria que ter um fator de potência maior, tá certo? Esse fator de potência ele traz alguns problemas na rede quanto a uma energia reativa que circula, né? Na corrente elétrica, ela circula nos cabos, e aí a gente chama de corrente elétrica reativa. Ela não é bem-vinda, certo? Ela traz alguns prejuízos. Ela é necessária para algumas coisas, mas ela traz certos prejuízos. Então, o ideal é que esse fator de potência fosse no mínimo 0,85. Então, nesse ponto aqui, esse fabricante aqui, ele deu uma fraquejada, tá certo? Então, a outra informação importante na lâmpada é o IRC, né? Que é o índice de reprodução de cor. Esse índice de reprodução de cor ele vai de 0 a 100. Quando você tem um índice de reprodução de cor 100, significa que essa luminária, né, essa lâmpada vai emitir um feixe de luz, e a produção da cor na sua roupa, nos objetos de um modo geral, será, se for 100, será igual, ou seja, da mesma forma que a cor do objeto será produzida. No nosso caso, o IRC dessa lâmpada é 80. Gente, 80 é considerado um IRC muito bom, tá? Então, significa que ela consegue reproduzir, vamos trocar em miúdos, como se fosse 80% do valor verdadeiro da cor do objeto, tá? Então, nesse ponto aqui, ela também é positivo, né? A economia nem se fala. Outra característica é
a questão aqui que ele relata, que ele chega a economizar 85% de energia em relação a essas outras lâmpadas. A vida útil é o quando é que essa lâmpada vai queimar. Se tudo transcorrer bem, né, não tiver variações de tensão, tá? Nenhuma descarga atmosférica, essa lâmpada tende a ter uma vida útil de aproximadamente 25.000 horas, né? Esse fabricante ele dá 1 ano de garantia. Essa garantia, na verdade, a gente termina perdendo, porque ninguém vai atrás de uma lâmpada custando 15, 20 reais. Você vai gastar só de combustível para resolver esse problema. Não compensa. Então nós vimos aí a potência da lâmpada, vimos o índice de reprodução de cor, o fator de potência, a frequência, né, a duração, tá, a economia em relação às lâmpadas convencionais. O peso dela 46,5 gramas, o soquete é 27, e soquete é 27, ele está dizendo que se você medir aqui o diâmetro, certo? De um ponto a outro aqui dessa nossa rosca, vai dar 27 milímetros, né? Ou seja, 2,7 centímetros. E esse Ezinho é em homenagem ao idealizador Thomas Edison. Então, e o soquete é essa pecinha aqui, né? Porque você vai encaixar, né? E um soquete é 27. Né? É 27 porque tem um E40, que é um mais grosso para lâmpadas utilizadas em iluminação pública. Informação importante: ele diz que ele tem 1050 lumes, né? O que é lumes? Lumes é a unidade de medida do fluxo luminoso, a quantidade de luz emitida por uma lâmpada, né, no ambiente, tá? Então é o quanto ele consegue gerar de luminosidade, 1050 lumes, a unidade de medida do fluxo luminoso, né? Outra informação, ele diz que vida declarada 25.000 horas para a manutenção do fluxo luminoso em 70%. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele garante, a essas 25.000 horas, ele garante pelo menos 70% desse fluxo aqui, 1050. Porque a gente sabe que quando você vai usando a lâmpada, esse fluxo aqui ele tende a cair. Tende a cair de 1050, 1900 e pouco, tal. Então ele garante 70%. 70% de 1050 vai dar aí aproximadamente aí 700 lumes. Então ele garante, né, 700 lumes, tá bom? Vamos ver o que é que tem de mais importante aqui para nós. Rapaz, uma coisinha muito importante, deixei até por último, né? Deixei até por último isso aqui. Ele não gera calor no ambiente, né? Vamos ver por que não gera calor no ambiente. Observem quando vocês forem adquirir uma lâmpada, tem sempre assim, luz fria, luz quente. O que é isso? Isso é importantíssimo, tá? A luz fria, gente, significa que ela vai ter uma certa quantidade, que a gente chama de K, né? Que esse K, ele gera tem um gráficozinho em barra, né? Que a gente diz em barra deitado, que ele gera uma quantidade de K. Nesse caso, essa lâmpada ela tem 6.000 K, certo? Observe que ela é luz fria porque esse K, esse 6.000 K, significa que ele está se aproximando de quem? Do azulzinho, o azul claro, né? Quando você tem uma lâmpada com poucos K, sei lá, 2.000 K, ele se aproxima aqui para a esquerda, vai ficando vermelhinho. Esse vermelhinho está dizendo que essa lâmpada vai gerar muito calor, certo? Vai gerar muito calor. Então você diz, então qual é que eu vou usar? É a luz fria, ou é a luz neutra, ou é a luz quente? A luz quente ele tem em torno de 2 a 3.000 K. A luz fria, que é essa, ele tem de 5.500, 6 e pouco. E a neutra tem de 4 a 5K. Olha, gente, se você for usar em escritórios, escolas, né, ambientes que requer uma melhor reprodução da cor, você usa a luz fria. Mas se você for utilizar em quartos, em ambientes para tirar um sono, uma soneca, em ambientes de paz, de tranquilidade, é melhor aquela mais amareladazinha, que ela vai dar uma satisfação, um conforto, né, para você tirar uma soneca, tá certo? Na verdade, o que predomina mais nas aquisições é essa da luz fria, tá bom? Então essa é a nossa
dica aí sobre as lâmpadas LED, tá bom? Então nós exploramos aqui tudo sobre essa lâmpada LED. Valeu, galera? Até a próxima aí.